Muito boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Aqui estamos para iniciar mais uma edição do nosso Pão das Três. Um encontro diário, todos os dias, às 3 horas da tarde. Aqui estamos, um dos 3 pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, aqui para dividir com os nossos queridos irmãos, amigos, irmãos de outras igrejas, colegas, pastores, alguns que nos acompanham, dividir esse pão quentinho, né? A fornada acaba de sair. Então, nosso Pão das Três, estamos iniciando agora mesmo mais uma edição. Nós queremos dar o nosso muito bem-vindo aos queridos irmãos que estão chegando. Sejam bem-vindos para alguns minutos, 40 minutos, 50, 1 hora por aí, de comunhão, de reflexão na palavra de Deus. Cantamos também e oramos uns pelos outros. Oramos por nossos queridos irmãos, por grupos específicos, né, nesse período difícil que atravessamos. Nós temos intensificado as nossas orações. Então tem sido uma mudança muito grande, né? Através da internet nós nos comunicamos, nós nos aproximamos, nós desfrutamos de comunhão uns com os outros, oramos uns pelos outros e não nos esquecemos, né, do rostinho ou rostão de algumas pessoas. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade e também dedicando todo esse momento para a glória de Deus e para o nosso enriquecimento espiritual, é o que desejamos. Vamos, pois, orar nesse sentido. Deus bendito, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, com gratidão em nossos corações, pelas bênçãos recebidas, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz sob Tua direção, por mais um dia de comunhão com os Teus filhos, nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, através do Pão das Três, esse encontro que a nossa igreja tem realizado, nós chegarmos aos corações, às mentes, aos lares dos nossos queridos irmãos e repartirmos uma porção da Tua palavra, considerando-a, analisando-a, para nossa edificação mútua. Nós Te agradecemos por cada irmão presente, sintonizado nesse canal, nesta tarde, nesta página. Nós pedimos a Tua bênção sobre todos nós, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza na leitura e no raciocínio que devemos fazer, na análise da Tua palavra, para que tiremos bom proveito dela, Senhor. Abençoa-nos, nós Te pedimos, no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós chegamos no capítulo 3, os versos de 14 a 21, que encerra este bloco. Nós demos algumas informações, de vez em quando a gente repete que é para haver fixação, né? Para a gente decorar mais, para a gente guardar mais as coisas. Pela repetição se aprende tudo, né? É o exercício. Nesses 3 primeiros capítulos, nós já falamos isso, Paulo trabalha muito a questão do que Deus fez através de Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. O que Ele fez para tornar dos 2 povos um só povo, formando assim a sua igreja, o seu reino, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele encerra esse bloco, né, com uma oração. Depois de ensinar, ele ora. E isto me levou a pensar em que cântico, que hino, e eu fiquei assim com muito desejo de pensar em Jesus como sendo
o nosso pastor. Esse não é o tema do nosso estudo, mas eu fiz essa conexão desse bloco de estudos até aqui, essa oração final de Paulo nesse texto, e então eu pensei nos recursos que Jesus Cristo, o nosso supremo e amado pastor, nos dá, os seus tesouros, e aí vem como aquele alimento especial, né? Águas verdejantes, lugar de descanso, né? Um pasto com fartura. Então, separei um hino aqui, esse é bem curtinho, é do HCC, o hino de número 185, Meu Bom Pastor, é do HCC. Então, o hino do HCC, número 185, Meu Bom Pastor. É bem pequenininho, é um cântico praticamente. E nós vamos cantar. Vamos cantar pensando em Jesus como sendo o nosso bom pastor. Ele pensava em nós, agia em nosso favor. Tudo fez por você e por mim, por nós todos, para tornar-nos o que somos hoje, por graça e misericórdia dele. Meu bom pastor, Vou cantar o outro primeiro, assim. Só um minutinho, viu? Hein? Eu sei que estou ao vivo, mas não tem problema não, é ao vivo mesmo. Eu vou deixar isso para depois. Eu vou cantar primeiro, O Meu Pastor é o Bom Jesus, então eu vou pedir para você mudar o número. É o 187, porque eu estava com essa música na cabeça e no coração, e eu praticamente ia começar outro hino com essa música aqui, né? Então é O Meu Pastor é o Bom Jesus. Esse não é muito curto não, curto é para depois. Vamos lá. o meu pastor é o bom Jesus, jamais me deixará. As águas calmas me conduz e me protegerá. As minhas forças vem nutrir em nome do Senhor, e meu caminho dirigir por seu imenso amor. Se por escuro vale andar, não temerei o mal. Com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. Banquete farto para mim, vem ele preparar.
mas vem me receber. Sou convidado seu, completamente vem me encher o copo que me deu. A compaixão certo eu terei do meu fiel pastor, e eternamente habitarei na casa do Senhor. É desse modo que nós pensamos em Jesus como sendo o nosso amado pastor que vem suprir as nossas necessidades. Este momento que vivemos agora é um momento em que ele faz todas essas coisas. Ele vem preparar um banquete para os nossos corações, para a nossa mente. O banquete é a sua palavra, né? As nossas considerações são pequenos detalhes e que podem variar de mim para você, mas o conteúdo, o sabor do banquete é a palavra de Deus, inalterável, ela não muda, não perde os seus nutrientes. Qualquer que seja a porção da palavra de Deus, com muita compreensão ou com pouca compreensão que venhamos a ter dela, ela é nutriente, é garantia absoluta de saúde espiritual, né, de fartura e de saciedade, porque ela nos satisfaz. É um tipo de saciedade que a nossa alma deseja mais, né? A minha alma anela por ti, Senhor, mais do que eu guarda pelo romper da manhã. Então vamos a Efésios capítulo 3. Abra a sua Bíblia, faça a leitura comigo, acompanhe a leitura, se for o caso, e vamos dar toda a atenção possível à palavra do Senhor. Assim diz essa nossa versão. Por causa disto, começando o versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E eu já quero dizer que esse último versículo, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, é
é o final de um pensamento que apareceu, né? Depois ele abre esse espaço para essa oração, mas ele vem de longe, ele vem dos versos 10 até o verso 13, quando o apóstolo fala da multiforme sabedoria, aquele desejo que ele tem de ver esses elementos presentes no crente, para que o crente cumpra o seu propósito, a sua missão de glorificar a Deus através da igreja. Então a gente liga essa parte aqui do verso 10 até o verso 13, né? Até o verso 13, e aí tem a oração, e mais uma vez aparece lá no final, glória na igreja, né? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. O primeiro pensamento que vem acerca dessa passagem, e vou comentar primeiro, é sobre o apóstolo Paulo, né? Que nos faz, com o ensino que ele traz aqui. Ele passa 3 capítulos ensinando sobre o que Deus fez para a nossa salvação, para tornar-nos filhos. E aí você se lembra, nós trabalhamos algumas palavras como justificação, propiciação, redenção, esses elementos que fazem parte da salvação, maravilhosa salvação que Deus nos deu através de Cristo Jesus, que com seu sacrifício na cruz, ele agregava esses elementos que constituem os elementos da nossa salvação. Paulo ensina incansavelmente. Ele ensina, ele trabalha com toda a sabedoria que Deus lhe deu, com todas as suas forças, e em seguida ele ora, que é o nosso texto de hoje, ele ora para que os crentes sejam cheios dessas coisas. Não apenas esses elementos de instrução cheguem ao intelecto dos discípulos, mas Paulo ora para que eles sejam cheios. Isso nos faz lembrar a nossa missão, né? Pastor, professor da Bíblia. Aliás, nos faz lembrar Jesus Cristo, né? Que passa a sua vida, o seu ministério, ensinando todos os dias com seus discípulos, ensinando a palavra, interpretando a palavra, dando a verdadeira interpretação do Antigo Testamento para os seus discípulos, mostrando a aplicabilidade daquela palavra hoje em dia, quer dizer, no seu tempo, e depois de ensinar, trabalhar pelo crescimento espiritual, para a compreensão dos seus discípulos, ele faz aquela oração extraordinária pelos seus discípulos, né? E por extensão, por nós também, que é a oração sacerdotal. Depois de ensiná-los tantas vezes, insistentemente, em grupo, em multidão, e quando estavam sozinhos, chamava um pouco de lado, chamava 3 mais próximos para orar com ele. Jesus faz uma oração pedindo que Deus os abençoe, Deus os guarde, que Deus faça com que eles tenham compreensão suficiente para chegarem a ser uma unidade, diz Jesus, como tu e eu, ó Pai, somos um. É isso que o apóstolo faz. E eu, pensando há poucos instantes, é isso que nós fazemos também. Nós, os pastores, com as limitações que temos, evidentemente, mas procuramos ensinar. Procuramos ensinar com muita responsabilidade a palavra de Deus. Nunca procuramos colocar o que é que nós pensamos. Nunca ensinamos coisas relacionadas aos nossos interesses. Graças a Deus pelos pastores. Nós temos mais de 3 pastores na vila, mas do ministério pastoral são 3 pastores. E graças a Deus porque todos estão comprometidos com a palavra de Deus, em ensinar a palavra.
porque nós sabemos que é a palavra de Deus que faz o crente. É a palavra de Deus que dá vida. É a palavra de Deus que alimenta. Não é o meu pensamento. O meu pensamento pode estar errado, né? Como já esteve tantas vezes. Mas então, e por essa razão, nós procuramos a simplicidade da interpretação da palavra de Deus. Nada de pensamentos rebuscados, elaborados, não. Lembrando de Paulo, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este é crucificado, né? Ele diz assim, eu não vim aqui com a pretensão de conversar sobre outro assunto. Eu não vim dar palestras sobre outros assuntos. Eu vim aqui para falar sobre Cristo e o Cristo crucificado, porque o valor está no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, cumprindo cabalmente o seu ministério de salvação. Nós ensinamos a palavra de Deus e oramos diariamente por nossas ovelhas, para que sejam firmes, sejam fortes, sejam corroboradas com o poder do Espírito Santo, como diz aqui. Então, o primeiro destaque que eu queria fazer dessa passagem é esse registro de que em Paulo nós temos um modelo da atividade pastoral, de ensinar a palavra insistentemente aos crentes, aos discípulos e regar este ensino com as nossas orações, pedindo que Deus, pelo Espírito, realize esta obra de transformação, conscientização, mudança, tanto de pensamento como de atitude. E esse foi o primeiro registro que quis fazer. O segundo diz respeito aqui o que nós encontramos sobre o crente e o Espírito, né? Então a gente vai pensar nos textos mais uma vez, agora com mais calma, com mais paciência, lendo e tecendo algum comentário sobre ele. Por esta causa me ponho de joelhos. A causa é o que tem sido dito aqui, né? Ele veio trabalhando para que os crentes tivessem muita compreensão, né, do que Deus, através de Cristo, realizou, a necessidade de que os efésios dessem muitíssima atenção à palavra do Senhor. E então agora ele se coloca de joelho, por esta mesma causa, né? Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E aí vem o para. Qual o motivo dessa oração? Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então aparece em primeiro lugar a palavra aqui, corroborados. Paulo pede para que, segundo as riquezas da glória de Deus, do Pai Celestial, diante de quem Paulo está prostrado, que os discípulos, os leitores, os crentes da cidade de Éfeso, daquela igreja, sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O poder do nosso trabalho de levar alguém a Cristo não está na nossa expressão facial. Nós não temos uma beleza angelical, eu muito menos. Nós não temos uma beleza angelical, um rosto capaz de induzir as pessoas a quererem ter um aspecto sobrenatural, angelical, bonito, dócil e com aspectos de absoluta santidade. Não. A coisa começa lá dentro de nós.
E isto, lá no interior, o que acontece lá no interior, é obra do Espírito Santo. Essa palavra corroborados tem a ver com poder, fortalecidos no poder. Quer dizer, nós recebemos o poder do Espírito Santo que habita e trabalha dentro de nós. E Paulo está ajoelhado diante de Deus, pedindo que Deus, o Pai Celestial, pelas riquezas da sua glória, conceda a nós. Então, num primeiro plano, ele pedia, evidentemente, para os crentes de Éfeso, para que vocês sejam corroborados, fortalecidos no poder. Hoje as pessoas querem poder de sedução, as pessoas querem poder de persuasão, as pessoas querem poder político, as pessoas querem poder que tem a sua origem nos valores que se possui ou no status que se tem. Paulo deseja que os filhos de Deus tenham poder interior. Esse poder interior é essa força, uma força espiritual e uma força moral, que nos dá força, coragem, determinação para rompermos qualquer vínculo que tenhamos com algum pecado e nos livremos dele. É força para resistir à adversidade contra a nossa fé, é a luta contra a nossa fé. Às vezes o crente está prestes a sucumbir e ele é fortalecido, corroborado com o poder do Espírito Santo que está nele. Então ele permanece. Por isso permanecemos. Olha, os problemas que acontecem e que aparentemente prejudicam a vida da igreja, parece-me que várias ideias, sugestões e conversas e preocupações exageradas, muitas vezes, parecem indicar que a igreja está perdendo o caminho, ela vai desaparecer, nós temos que fazer alguma coisa. A nossa ansiedade fica para trás também. Nós não vamos viver conduzidos pela nossa ansiedade. A igreja é inabalável. A igreja de Cristo Jesus é inabalável. E os crentes são sábios. O crente que é crente de verdade, ele sabe se o que está acontecendo é uma perseguição à fé, é uma oposição, é uma força que vem inibindo o avanço da igreja, prejudicando e etc. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Nesse momento, aliás, já há muito tempo, em vários países há perseguições e tudo mais, e de vez em quando é uma notícia aqui, a outra ali. Então, vários países que são ferrenhos contra o Evangelho de Cristo Jesus, mata cristãos, prejudica cristãos, faz retaliação para que certos benefícios os cristãos não recebam. Agora, isso não é um resultado desse momento, isso é desde sempre, desde Jesus Cristo, até mesmo antes de Cristo, quando a gente pode imaginar um evangelho na sua forma ainda imaginária, mas já um projeto de Deus, mas para o futuro. Já se perseguiam os profetas, matavam os profetas. E Jesus Cristo disse, se fizeram o que fizeram comigo, o que vocês esperam que façam com vocês? Que o mundo seja bonzinho? Que o mundo abra as portas? Gente, vamos abrir as portas porque os crentes estão chegando e eles precisam passar livremente. Nós não teremos esta complacência do mundo, esta cumplicidade do mundo. O mundo nos odeia, o mundo sem Deus nos odeia, o mundo carnal nos odeia. Os filhos das trevas odeiam os filhos da luz. Como as trevas não estão para a luz, também os filhos das trevas para os filhos da luz. A relação é a mesma. Então,
Paulo está ajoelhado pedindo que pelo Espírito Santo nós sejamos corroborados com poder. Não é? Depois ele usa uma palavra, a palavra enraizados. Olha só, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados ou enraizados em amor. O verso 17, Paulo apresenta o desejo de que, com o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, trabalhando tudo aquilo que Paulo ensina nesses 2 primeiros capítulos e até essa parte final do 3º, ele diz para que Cristo habite pela fé em vosso coração. Olha, algumas vezes na vida da gente, se a gente olhar para o nosso coração, preste atenção nisso. Algumas vezes, alguns momentos na vida da gente, se a gente olhar para o nosso coração, a gente vai encontrar um bocado de coisa. Inclusive gente. Mas quase que não encontramos Cristo. Quase não damos espaço para Jesus no nosso coração. É por isso, esse é o ministério, é ensinar e orar para que isso aconteça. Isso não é um tema de estudo apenas. Paulo deseja que isso seja uma realidade. Se a gente estudar sobre o significado de Cristo no coração da gente, a gente aprende. Mas se Cristo não estiver no nosso coração, nós não sairemos do lugar. A nossa vida espiritual não dá um passo adiante. Ficaremos ali patinando, imaginando ser crentes, que estamos crescendo na vida espiritual. E outra coisa, crescer no conhecimento é muito importante, mas não é ele que faz a nossa vida. O que faz a nossa vida cristã é o conhecimento que recebemos vivenciado. Por isso Paulo fala Cristo do coração. O coração, nesse período, é a fonte dos nossos desejos, né? É ele que inclina-nos para fazer isso, para fazer aquilo e tal. É a sede do nosso sentimento. E é lá que Cristo precisa estar. Então, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, com o objetivo, aí sim, a fim de, estando arraigados e fundados. Isso nos faz lembrar a construção civil, um prédio, em que o fundamento, ou a fundação é fundamental, quase que uma redundância, né? Mas a fundação do prédio, para o seu sustento, né? Para que o prédio altíssimo, com tanta gente, seja uma habitação segura, para suportar, inclusive, tremores de terra, né? Num certo grau ele suporta. E as intempéries, vendavais, peso, ele suporta porque está bem fundamentado. Meus queridos irmãos, em Coríntios, Paulo diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Ninguém pode pôr outro fundamento. Aqui Paulo ora para que em Cristo Jesus no nosso coração, com ele em nosso coração, e corroborados pelo poder do Espírito Santo, nós estejamos, de fato, plenamente fundamentados para que cresçamos como edifício, né? Morada, habitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando arraigados e fundados em amor, com o poder do Espírito Santo. E aí no verso 18 ele coloca um outro elemento aqui. Observem que nessa oração de Paulo apresenta vários elementos que ele deseja vê-los presentes na vida do crente, e esses elementos formam um todo, né, poderoso, capaz de dar sentido à nossa vida como crente.
capaz de fazer-nos brilhar a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, verso 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vou parar aqui antes de chegar no amor que está no verso 19. Poderdes perfeitamente compreender. Eu não sou estudioso de outras línguas, nem da língua grega, nem hebraica. O conhecimento que eu obtive quando fiz teologia foi conhecer o alfabeto e algumas palavras, né, que a gente acaba guardando e repetindo durante toda a nossa vida. Mas a gente se vale de estudiosos. Estudiosos dizem que essa palavra aqui, compreender, ela vai além, ela perpassa, ela ultrapassa, está além da compreensão intelectual. É uma compreensão experimental. Você pode ler, eu leio sobre alguns alimentos, e tenho compreensão de alguns, e tenho informação sobre outros. Porque alguns eu me informo e como. Então eu conheço o sabor. E até observo, porque eu observo o que alguns alimentos fazem no meu corpo. Meu corpo é um laboratório, eu olho para ele como um laboratório. Então eu compreendo. Eu sei dizer o que é o inhame, por exemplo, que eu gosto bastante. Sei falar sobre as propriedades dele, alguns nutrientes, e o que ele faz no nosso corpo, né? Então, especialmente se vier com uma carninha seca aí fritinha, faz muito bem. Mas a compreensão aqui nesse caso é esse conhecimento experimental. Então não é saber o que o Espírito faz no nosso coração, é ter o Espírito Santo no nosso coração fazendo. Não é para que Cristo habite, é Cristo habitando. Não apenas nós sabermos que se Cristo estiver em nós, o que pode e o que não pode acontecer. Paulo não descansa enquanto Cristo não estiver no coração dos seus leitores, dos seus discípulos, daqueles a quem ele está dando o pão das três, a palavra de Deus. Ele ora não para a compreensão apenas, mas essa compreensão experimental, para que Cristo esteja lá. E conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, e aí vem o verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu acredito que o que está aqui é bastante profundo. É uma espécie de tornar-nos participantes de todas as bênçãos, de todos os recursos e de toda a sabedoria de Deus. Participantes. Não significa ter esses elementos em toda a sua totalidade dentro de nós, mas o Espírito Santo agindo no nosso interior, tendo Cristo Jesus em nós, portanto, então nós compreenderemos esse amor de Cristo Jesus numa dimensão em que, na prática, as bênçãos, os recursos e a sabedoria de Deus estarão em nós, agindo em nós. Esta é a oração de Paulo. Ele se ajoelha depois de ensinar. Ele ensina, mas ele sabe que o seu ensino pode ficar nas periferias da mente dos seus discípulos, ou mesmo na sua mente, mas não atingir o seu coração, o seu sentimento, pode não interferir na sua força moral, ou não conceder essa força moral que tanto eles precisam. E essa força de decisão, decidir ser aquilo que nós desejamos.
Quando nós ouvimos algumas palavras bíblicas, né, e experiências, nós desejamos ser bons crentes. Eu sei disso, eu também desejo há muitos anos, há décadas. Desejo ser um bom crente, desejo ser um bom crente, mas que maratona, que guerra, que batalha tremenda tornar-se um bom crente em Cristo Jesus. Que bom saber que eu conto com a ajuda da oração que Cristo fez por mim. Paulo ora pelos seus leitores também, reforçando o conhecimento dado, para que tudo aquilo que foi dado aos seus discípulos, Deus abençoe e vivifique isso dentro do coração e da vida, mudando a vida dos seguidores de Cristo Jesus. Nós oramos, estamos orando uns pelos outros todos os dias. Eu sei que muitas vezes, e na grande maioria, as pessoas oram pelos problemas, e a gente ora pelos problemas. Mas sabe, tem coisa muito mais importante. Olha, não fique zangado, não. Há coisa muito mais importante e muito mais necessária na sua vida do que a sua saúde. Pode acreditar. Pode acreditar. Quando Jesus Cristo disse, olha, se o teu olho direito, se tua mão direita, se o teu pé, lembra-se disso? Se eles te prejudicam, te fazem pecar, arranca o teu olho, joga fora. Corta a tua mão e joga fora. Se ela te faz roubar, se os teus olhos te conduzem para enxergar aquilo que não se deve e trazer deleito à carne, não ao espírito, joga fora, Jesus diz. É melhor você entrar cego, com o olho no céu. E na verdade ninguém vai entrar, mas Jesus está fazendo um quadro comparativo. Se fosse possível nós entrarmos no céu com um olho apenas, ou sem nenhum deles, seria melhor do que tendo os dois ir para o inferno. Então é evidente que há um tesouro muito mais importante, uma necessidade muito maior do que a nossa própria saúde em nós. Então, por favor, não ore só pela saúde, não. Ore para que, corroborados pelo poder do Espírito Santo, cheios de Jesus Cristo, o Pai Celestial, segundo os tesouros incalculáveis, a riqueza da sua glória, faça de nós verdadeiros servos de Cristo Jesus. Senão, temos corrido em vão. Senão, temos perdido tempo. Paulo dizia, eu seria o mais miserável dos homens. Na verdade, ele dizia, nós somos os mais miseráveis desses homens se depois de fazer tudo isso não houver ressurreição. Queridos irmãos, contem com os nossos ensinos e, olhe, pode contar com as nossas orações. A maioria das vezes que oro por vocês não é pela saúde de vocês, embora eu ore todos os dias pela saúde. Mas a intensidade da minha oração é para que a minha igreja seja uma igreja de Cristo Jesus. Seja uma igreja séria, que não se deixe contaminar, não se deixe seduzir pelas cores, pelas imagens, pelos movimentos, por ritmos, por ondas sociais, por bandeiras sociais. A nossa igreja, o templo é casa de oração e o corpo, nós, templo do Espírito Santo. Por isso cantamos, isso é no Natal, né? Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já.
Deus abençoe a você e a mim, a todos nós, a nossa igreja, as igrejas presentes. Eu deixei de ver o nome das pessoas, mas eu sei que algumas pessoas entram e participam aqui conosco. Então, você que nos visita, eu tenho parentes que visitam, mas são de outras igrejas. Então, meu parente, você e sua igreja. Que você seja templo do Espírito Santo e, juntamente com a sua igreja, o templo de habitação do Espírito Santo do Senhor. Você, pastor, como eu, você está aí também participando. Eu sei que alguns pastores participam sempre. Que nós continuemos com o nosso trabalho de ensinar. Por isso, o principal trabalho do pastor é ensinar e orar. Os apóstolos diziam isso: escolham diáconos para fazer essas coisas, para fazer visitas, que é um trabalho fundamental, mas para o ministério pastoral é o ensino da palavra e a oração. Não podemos abrir mão disso, porque isto é alimento, isto é vida, isto é saúde para a vida da nossa igreja. Saúde doutrinária, saúde moral, saúde missionária. Ou seremos impulsionados pela palavra de Deus ou não seremos impulsionados. Deus nos abençoe, meus irmãos, e vamos orar, né? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus, também pedindo bênçãos. Tem coisa nova aqui? Não chegou alguma coisa? Bem, hoje a Rosa não registrou aí nada novo, mas então a gente se lembra. Eu não vou ler esses nomes todos, não, são muitos nomes, mas acho que dá para ler. Eu vou citar aqui os nomes, olha, os nomes pelos quais temos orado. Dona Elza, Almerindo, Tilson, Gabriel, Vera Lúcia, Luzenaide, Antenor. Algumas dessas pessoas não são da nossa igreja. Antenor é o novo, né? Ele é novo aqui. É amigo da Ivonildes, questão de saúde também. Edinaldo, Michele, Giuseppe, Carmino, Francisca, Vaneide, Andréia. Esse aqui é o que? Aldemir? Akemi. E seu bebê, né? Essa é amiga da Cida. E Marilda, tem mais? E os nossos idosos, os nossos profissionais de área de saúde, segurança pública. E aí vem também os médicos. Nós temos um médico em nossa igreja, né? Ele está lá em Curitiba, está em Curitiba trabalhando, né? O Davi trabalha em Curitiba. Dentista, minha dentista, oro por você também, viu? Orar pelos desempregados. Então, aí, recentemente, tivemos informação de desempregados em nossa igreja. Orar por nosso Brasil e orar por toda a autoridade que precisa muito das nossas orações. Quero convidar você a unir-se a mim nesse momento de oração, pedindo que Deus abençoe, guarde e proteja essas pessoas que trabalham, que atuam, ajudando a tratar a vida de pessoas e a combater a doença. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos especialmente pelo pão espiritual que recebemos, que é a tua palavra santa e poderosa, inerrante, inalterável. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, por Jesus Cristo, teu amado Filho, pelos tesouros insondáveis, incalculáveis, com os quais o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênção, e o Senhor nos faz crescer em direção ao conhecimento pleno da glória de Cristo, do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas o Senhor nos faz crescer experimentalmente também. O nosso conhecimento e compreensão do teu amor é experimental e nós te louvamos, ó Deus, porque isso nos faz ser o que somos, crentes, embaixadores do teu reino, que falamos e vivemos e pregamos e negociamos e todas as coisas fazemos conduzidos pelos princípios do teu reino, Senhor.
Abençoa esses queridos irmãos e amigos cujos nomes mencionamos. Coloca a tua mão, Senhor, de poder e graça na vida dessas pessoas e dessas famílias. Restaura plenamente, Pai, aqueles que já iniciaste a sua recuperação. Abençoa aqueles que estão no auge da doença, sofrendo. Abençoa aqueles que estão todos os dias em perigo de contaminação. Pedimos que a tua graça seja sobre os nossos queridos irmãos e amigos de nossos irmãos, a quem amamos também. Guarda-nos de todo mal, mas sobretudo, ó Deus, guarde-nos do pecado, do mal espiritual, para que sejamos filhos amados do Senhor, obedientes à tua palavra. Ó meu Deus, como almejamos e como precisamos ser isso. Abençoa a nossa igreja, as igrejas presentes e as ausentes, a tua igreja, Senhor. Conduza-nos em paz. Guarde-nos, guarde o nosso coração e a nossa mente, e nos enche do conhecimento da tua palavra. Abençoe o nosso Brasil, tenha misericórdia do nosso governo, incluindo todas as instâncias. Nós te pedimos esta bênção, Senhor, confiados nos méritos de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Agora tem um hino, ainda faltam aqui 8 para as 4, dá tempo de cantar, mas esse hino é bem pequenininho, era aquele que eu quase comecei a cantar no começo. Esse tem como título Meu Bom Pastor. Meu bom pastor, sabias que me perdi. E o que foi que ele fez? Vamos cantar. Esse é o 185, também do HCC. Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre a teu lado estarei. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre a teu lado estarei. Para sempre ao teu lado estarei. Para sempre ao teu lado estarei.
Queridos irmãos e amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Pão das Três, nesta quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Amanhã nós teremos o pastor Júnior aqui conosco, nesse mesmo horário, trazendo mais uma edição do Pão das Três. Pão de primeira qualidade, a palavra de Deus, que pode fazer-nos sábios para andar na presença de Deus e diante dos homens. Lembrando a todos, o nosso canal no Facebook é onde temos as nossas lives, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Quarta, às 20 horas. Domingo, às 10h30 da manhã e às 19 horas, nossos cultos no canal do YouTube, página da Igreja Batista em Vila das Belezas. Muito obrigado por sua preciosíssima companhia. Deus abençoe você e sua casa. Supra todas as suas necessidades. Deus abençoe. Um grande abraço.